com um ar estonteado. Fungou algumas vezes e começou a botar sangue pelo nariz. A polícia imobilizou os braços do padre. Sem falta, continuou o oficial de justiça, senão um decreto pro confesso. Vamos levá-lo para o carro, disse um dos oficiais. O carro para que o levaram não era o seu, mas uma viatura da polícia. O juiz vai ficar um pouco desapontado com o senhor, disse o oficial com azedume. Fique quieto aí. Se mexer, será posto na cadeia. O abade e o oficial esperaram no carro enquanto o outro conferenciava no meio da estrada com os demais. Cors apertava o nariz com um lenço. Falaram durante 5 minutos. Cheio de vergonha, Zerchi encostou a testa no metal do carro e procurou rezar. Pouco lhe importava o que decidissem. Só pensava na mulher e na criança. Estava certo de que ela estivera prestes a mudar de ideia e que só precisara da ordem, eu, sacerdote de Deus, adjuro, e da graça para ouvi-la. Se ao menos não o tivessem forçado a parar onde ela pode ver o sacerdote de Deus. Sumariamente dominado por um guarda de trânsito de César. Para ele, nunca a realeza de Cristo parecera tão distante. Tudo bem, seu padre. Deixe estar que o senhor é um homem de sorte. Zerchi levantou os olhos. O quê? O Dr. Kors se recusa a dar parte contra o senhor. Diz que esperava por isso. Por que foi que o senhor o agrediu? Pergunte a ele. Já perguntamos. Estou querendo decidir se prendemos o senhor ou se apenas entregamos a intimação. O oficial de justiça diz que o senhor é bem conhecido por aqui. Qual é a sua ocupação? Zerchi ficou vermelho. Isso nada diz a você. Tocou a sua cruz peitoral. Não quando o sujeito que a usa suca o nariz dos outros. Que é que o senhor faz? Zerchi engoliu o que lhe restava de orgulho. Sou o abade dos irmãos de São Liboetes da abadia que você vê lá embaixo, na estrada. Isso dá autoridade para assaltar as pessoas. Sinto muito. Se o Dr. Kors quiser me ouvir, pedirei desculpas. Se você me deixar a intimação, prometo comparecer. A cadeia está repleta de deslocados. Ouça, se não falarmos mais nisso, o senhor garante que não virá para cá e que não deixará o seu bando sair de casa. Sim? Está bem. Vá andando. Mas se o senhor passar por aqui e fizer a menor coisa, vai ter. Obrigado. Quando saíram, ouviram o som distante de uma sereia. Voltando-se, Zerchi viu que o carrossel rodava. Um dos policiais enxugou o rosto, bateu nas costas do oficial de justiça. Depois, todos voltaram para os seus carros e partiram. Mesmo em companhia dos 5 noviços, Zerchi sentia-se só com a sua vergonha. Isso que o senhor já foi avisado a respeito do seu mau gênio, não foi? Sim, padre. O senhor se dá conta de que o atentado poderia tê-lo posto em perigo de vida? Não houve intenção de matar. O senhor está querendo se desculpar? Perguntou o confessor. Não, padre. A intenção foi de machucar. Acuso-me de violar o espírito do 5º mandamento em pensamento e ação,
e de pecar contra a caridade e a justiça, e de submeter a minha função à desonra e escândalo. O Senhor se dá conta de que faltou a promessa de nunca recorrer à violência. Sim, Padre. Lamento-o profundamente. E a única circunstância atenuante foi que viu tudo vermelho e soltou o braço. O Senhor frequentemente se permite abandonar a razão, assim desse jeito. O interrogatório prosseguia, com o chefe da abadia de joelhos, julgado pelo prior. Está bem, disse por fim o padre Lé, e agora, como penitência, prometa dizer. Zerchi entrou na capela com 1h30 de atraso, mas a senhora Gralis ainda o esperava. Estava ajoelhada num banco perto do confessionário e dormitava. Preocupado como estava, o abade desejava que ela já tivesse ido embora. Tinha a sua própria penitência a rezar antes que pudesse atendê-la. Ajoelhou-se perto do altar e passou 20 minutos recitando as orações que o padre Lé lhe impusera para aquele dia, mas quando voltou-se para sair, viu que ela ainda estava no mesmo lugar. Falou-lhe 2 vezes antes que o ouvisse e ela, quando se levantou, cambaleou um pouco. Parou para apalpar a face de Raquel, procurando sentir-lhe as pálpebras e os lábios com os seus dedos enrugados. Aconteceu alguma coisa, filha? Perguntou ele. Ela dirigiu o olhar para as janelas altas e para a abóbada. Sim, padre, murmurou. Sinto que o maligno anda por perto. Ele anda por aí, bem perto de nós. Preciso da absolvição, padre, e de alguma coisa mais. Alguma coisa mais, senhora Gralis. Ela inclinou-se e disse em voz baixa, tapando os lábios com a mão. Preciso perdoar a ele, também. O padre recuou um pouco. A quem? Não estou entendendo. Perdoar, a ele que me fez assim. Choramingou. Eu nunca o perdoei por isto. Perdoar a Deus. Como pode a senhora? Ele é justo? É a própria justiça e o próprio amor. Como pode a senhora dizer? Os olhos dela imploravam. Por que é que a velha dos tometes não pode perdoá-lo um pouquinho pela sua justiça, antes de pedir o seu perdão? Dom Zerchi engoliu em seco. Olhou para a sombra bicéfala no chão. Fazia-lhe lembrar uma justiça terrível o feitio daquela sombra. Não podia censurar a anciã por escolher a palavra perdão. Em seu mundo simples, era concebível perdoar a justiça tanto quanto a injustiça, era possível ao homem perdoar a Deus, tanto quanto a Deus perdoar o homem. Assim seja, então, e tende paciência com ela. Senhor, pensou ele ajustando a estola. Ela fez uma genuflexão para o altar antes de entrar no confessionário e o padre notou que, ao persignar-se, a sua mão tocara também a fronte de Raquel. Afastou a pesada cortina, sentou-se no seu lugar e murmurou através da grade. Filha, que vem nos buscar? A sua bênção, padre, porque pequei. Falava com a voz entrecortada. O abade não a podia ver através da esteira que cobria a grade. Só ouvia os queixumes tristes e rítmicos da voz de Eva. Os mesmos, eternamente os mesmos, nem mesmo uma mulher com 2 cabeças.
Podia encontrar novas formas de pecado, mas continuava inconscientemente a copiar o original. Ainda envergonhado pelo seu comportamento com a mulher, os oficiais e cors encontrava dificuldade em se concentrar. Suas mãos ainda tremiam. Enquanto ouvia, o ritmo das palavras chegava-lhe monótono e abafado através da grade, como um martelar distante. Cravos atravessando as mãos e perfurando a madeira. Como a ter cristas, sentia o peso de cada fardo, antes que passasse. Aquele que os levou todos. Havia as histórias com o seu companheiro. Havia as coisas obscuras e secretas a serem envolvidas em jornais imundos e enterradas. Durante a noite, mal podia entender o sentido do que ouvia e isso ainda aumentava o horror. Se a senhora está querendo dizer que é culpada de haver abortado, murmurou ele, devo esclarecer que a absolvição é reservada ao bispo e que eu não posso. Parou. Ouviu um estrondo distante e o leve rumor de projéteis sendo disparados da rampa. O maligno! O maligno! Lamentou-se a anciã. O abade sentiu um arrepio no alto da cabeça, o gelo repentino de um alarme irracional. Depressa. Um ato de contrição. Disse: 10 Ave Marias, 10 Padre Nossos como penitência. A senhora terá de repetir a confissão mais tarde, mas agora, um ato de contrição. Ouviu-o murmurar do outro lado da grade. Rapidamente repetiu as palavras da absolvição: Te absolvat Dominus Jesus Christus, ego autem-eius auctoritate. Absolvo ab omni vinculo. Denique, se absolvi putes, expectatis tuis ego te absolvo. In nomine Petris. Underscore antes que acabasse, uma luz brilhava através da grossa cortina e foi ficando cada vez mais intensa até que o confessionário se tornou claro como o meio-dia. A cortina começou a fumegar. Espere! Gritou ele. Espere que passe. Espere, espere, espere que passe, ecoou uma voz estranha e suave do outro lado da grade. Não era a voz da senhora Gralis. Senhora Gralis. Senhora Gralis. Ela respondeu com uma voz pastosa e sonolenta. Nunca tive a intenção nunca amei. Amei, a voz foi morrendo aos poucos e não era a mesma que responderá a poucos instantes. Agora, depressa, corra. Não esperando para verificar se ela o ouvira, pulou para fora do confessionário. E correu pela nave em direção ao altar do Santíssimo Sacramento. A luz diminuíra. Mas ainda torrava a pele como o sol do meio-dia. Quantos segundos ainda restariam? A igreja estava cheia de fumaça. Saltou para o santuário, tropeçou no primeiro degrau à guisa de genuflexão e foi para o altar. Com mãos frenéticas, retirou do tabernáculo o cibório repleto de Cristo, fez nova genuflexão diante da divina presença, segurou o corpo do seu Deus e correu para salvá-lo. O edifício tombou sobre ele. Quando voltou a si, nada havia senão pó. Estava preso no chão, até a cintura. Jazia de bruços no meio dos destroços e procurou mover-se. Tinha um braço livre. Mas outro fora apanhado pelo mesmo peso que lhe imobilizara o corpo. A mão livre.
Ainda apertava o cibório, mas tinha-o inclinado ao cair e a tampa soltara-se, derramando várias hóstias. A rajada tinha-o lançado para fora da igreja, pensou. Caído na areia, viu os restos de uma roseira que fora atingida pelas pedras. Havia uma rosa presa a um dos galhos, uma das armênianas cor de salmão. As pétalas estavam chamuscadas. Um grande rugido de motores enchia o céu e luzes azuis piscavam através da poeira. A princípio, não sentiu dor. Tentou virar o pescoço para poder ver melhor o monstro que o imobilizara e então as dores vieram. Sua vista se turvou. Pôs-se a gemer. Não olharia mais. 5 toneladas de pedras cobriam o que restava dele da cintura aos pés. Começou a recolher as hóstias, desajeitadamente, com a mão que ficara livre. Cuidadosamente foi apanhando cada uma do meio da areia. O vento ameaçava fazer voar os pequenos flocos de Cristo. De qualquer maneira, Senhor, tentei, pensou ele. Alguém precisa dos últimos sacramentos. Do viático. Terá de se arrastar até aqui, se precisar. Ou não terá sobrado ninguém. Não ouvia vozes no meio do terrível ronco dos motores. Um fio de sangue de vez em quando entrava-lhe nos olhos. Enxugava-o com a braço para evitar manchar o pão sagrado nos dedos sujos. Esse não é o sangue. Certo, Senhor, é o meu e não o vosso. Delba-me. Recolheu quase todas as hóstias, mas alguns flocos fugidios puseram-se fora do seu alcance. Estendeu a mão para eles, e tudo ficou escuro outra vez. Jesus, Maria, José, socorrei-me. De leve, ouviu uma resposta distante e quase inaudível debaixo do céu. Vociferante. Era a voz estranha e suave que ouvira no confessionário e que, mais uma vez, repetia as suas palavras. Jesus, Maria, José, socorrei-me. O quê? Gritou ele. Gritou várias vezes, mas não veio resposta. A poeira começara a acamar. Recolocou a tampa no cibório, para evitar que ela se misturasse com o pão. Ficou imóvel por algum tempo, com os olhos fechados. Quando se é sacerdote, é preciso, às vezes, aplicar a si próprio o conselho que se dá a outrem. A natureza nada nos impõe, sem que ela mesma nos prepare para suportá-lo. Aí está o que me acontece por ter repetido a ela as palavras do estoico. Em vez das palavras de Deus, pensou. Não doía muito, mas havia um prurido feroz que vinha da parte do seu corpo, que ficara sob as pedras. Tentou esfregar, seus dedos encontraram apenas a pedra dura. Agarrou-a um momento, estremeceu e retirou a mão. A sensação era de enlouquecer. Os nervos despedaçados pediam tolamente que os esfregassem. Sentiu-se sem dignidade. Muito bem, Dr. Kors, como é que você sabe que a comichão não é um mal pior do que a dor? Riu-se um pouco com essa ideia. O riso trouxe nova escuridão. Esforçou-se por sair dela e ouviu gritos. Percebeu que eram seus. De repente, teve medo. O prurido se transformara em dor, mas os gritos eram de puro terror. Sofria até para respirar.
A dor continuava, mas podia suportá-la. O pavor nascera daquela última escuridão profunda que parecia observá-lo, cobiçá-lo, esperá-lo ansiosamente, um imenso e negro apetite com preferência pelas almas. Podia suportar a dor, mas não a escuridão tremenda. Ou haveria algo nela que lá não devesse estar, ou faltaria algo a fazer aqui. Se se rendesse às trevas, nada mais poderia fazer ou desfazer. Envergonhado do pavor que sentira, procurou rezar, mas as orações nada mais pareciam pedir, eram como desculpas e não petições, como se a última oração já tivesse sido rezada, e o último cântico, cantado. O terror persistia. Por quê? Tentou raciocinar. Você já viu gente morrer, Jet? Muita gente morrer. Parece fácil. Vão-se apagando, depois vem um pequeno estertor e acabam. Aquela escuridão profunda. Entre um lado e outro o mais negros tiques, abismo entre Deus e o homem. Ouça. Jet, você acredita mesmo que existe alguma coisa do outro lado? Não acredita? Então por que é que você está tremendo desse jeito? Um versículo do Dies Irae deslizou para a sua mente e começou a atormentá-lo. Quid sum mais artunc dicturus? Quem patronum rogaturus? Conviae ex justus sit securus. Que direi eu, que sou miserável? Quem tomarei como protetor, se mesmo o justo não estará seguro? Viae ex securus. Porque não estará seguro? Certamente ele não condenará o justo. Então por que é que você treme? Realmente, Dr. Kors, o mal a que até mesmo o Senhor devia se ter referido, não? Era o sofrimento, mas o medo irracional de sofrer. Metus dolores. Ponha-o junto com o seu equivalente positivo, ou seja, o desejo de segurança neste mundo, o desejo do paraíso, e o Senhor terá a sua raiz do mal, Dr. Kors. Diminuir o sofrimento e aumentar a segurança são meios naturais e próprios da sociedade e de César. Mas tornarão-se os únicos fins e a única base da lei e perverterão-se. Inevitavelmente, então, ao procurá-los, encontramos apenas o oposto, o máximo de sofrimento e o mínimo de segurança. O que está errado no mundo, sou eu. Experimente pensar assim, meu caro Kors. Tu, eu, Adão, homem, nós. Nenhum mal no mundo exceto o que é introduzido pelo homem, eu, tu, Adão, nós, com uma pequena ajuda do pai da mentira. Culpe qualquer coisa, culpe até Deus, mas não me culpe a mim. Dr. Kors. O único mal no mundo agora, doutor, é o fato de que o mundo já não é o que produziu a dor. Riu fracamente outra vez e o riso trouxe a escuridão. Eu, nós, Adão, mas Cristo, homem, eu, nós, Adão, mas Cristo, homem, eu. Disse ele em voz alta. Você sabe o que mais, Pet? Eles juntos talvez prefiram ser pregados nela, mas não sozinhos, quando sugram, querem companhia. Por quê? Porque é assim, porque é como Satanás que deseja o homem cheio do inferno. Quero dizer, como Satanás que deseja o inferno cheio do homem. Porque Adão e tem e no entanto Cristo. Mas ainda eu. Ouça, Pet.
Dessa vez demorou mais para ver-se livre da escuridão, mas tinha de fazer as coisas claras para Pat antes que entrasse nela definitivamente. Escute, Pat. Por quê? Porque disse a ela que a criança tinha de, porque eu quero dizer, Jesus nunca pediu a um homem que fizesse alguma coisa que ele não tivesse feito. O mesmo porque não posso deixar. Pat apertou várias vezes os olhos. Pat desaparecera. De algum modo descobrira que ele estava com medo. Havia alguma coisa que precisava fazer antes que a escuridão o envolvesse para sempre. Meu Deus, permite que eu viva o suficiente para fazê-la. Tinha medo de morrer antes de aceitar tanto sofrimento quanto suportara a criança. Que não o podia compreender, a criança que ele tentara salvar para continuar a sofrer não para isso, mas salvará apesar do que sofreria. Ordenará a mãe em nome de Cristo. Não agirá mal. Mas agora tinha receio de deslizar para aquela escuridão antes que tivesse suportado tanto quanto Deus o ajudasse a suportar. Quem patronum rogaturus. Conviae ex justus sit securus. Que seja pela criança e pela mãe, então. O que imponho, devo aceitar. Fazeste. A decisão pareceu diminuir-lhe a dor. Ficou imóvel por algum tempo e depois, cautelosamente, olhou para trás, para ver o monte de pedras outra vez. Mais de 5 toneladas, devia haver. A construção tinha 18 séculos. A rajada abrirá as criptas, pois notou que havia alguns ossos entre as pedras. Apalpou com a mão livre, encontrou algo liso e, finalmente, conseguiu desprendê-lo. Deixou-o cair na areia, ao lado do cibório. Faltava o maxilar, mas o crânio estava intacto, apenas com um furo na testa, de onde saía um pedaço de madeira seca e meio apodrecida. Parecia que se tratava de uma flecha. O crânio era muito antigo. Irmão murmurou, pois só os monjas da ordem podiam ser enterrados naquelas criptas. Que fez você por eles, osso? Ensinou-os a ler e a escrever. Ajudou-os a reconstruir, deu-lhes Cristo, auxiliou a restaurar a cultura. Você ter-se-á lembrado de avisar que nunca este mundo seria o paraíso. Claro que avisou. Deus abençoe. Você, osso, pensou ele, e traçou-lhe uma cruz na testa com o polegar. Por todos os seus trabalhos, pagaram a você com uma flecha entre os olhos. Porque há mais de 5 toneladas e 18 séculos de pedras lá atrás. Suponho que haja bem 2 milhões de anos desde o primeiro Homo inspiratus. Ouviu a voz outra vez o suave eco-voz que já lhe responderá há pouco. Dessa vez era uma espécie de cantilena infantil, lalala, lalala. Apesar de parecer a mesma voz que ouvira no confessionário, certamente não. Podia ser a senhora Gralis. Ela teria perdoado a Deus e corrido para casa, se tivesse saído da capela a tempo e, por favor, perdoai a inversão, senhor. Mas nem certeza tinha de que se tratava de uma inversão. Ouça, osso velho, será que eu devia ter dito isso a Cors? Escute, meu caro Cors,
por que é que você não perdoa a Deus por permitir a dor? Se não a permitisse, a coragem humana, a bravura, a nobreza e a abnegação seriam coisas sem sentido. Além disso, você perderia o emprego, Cors. Talvez tenhamos esquecido de mencionar isso, osso. Bombas e terrors. Quando o mundo se amargurou porque não conseguiu ser como o sempre lembrado paraíso. A amargura era essencialmente contra Deus. Ouça, homem, você tem de abandonar essa amargura, deve perdoar a Deus, como diria ela antes de mais nada, antes de amar. Mas bombas e terrors, estes não perdoam. Dormiu por algum tempo. Foi um sono natural e não aquele horrível nada da escuridão. Chovera e não havia mais poeira. Quando acordou, já não estava só. Levantou o rosto da lama e olhou zangado para eles. Havia 3 no monte de pedras, olhando-o com fúnebre solenidade. Mexeu-se. Abriram as asas negras e piaram. Nervosos. Jogou-lhes uma pedra. 2 voaram e subiram para circular no alto, mas o terceiro continuou no mesmo lugar executando uma espécie de dança e olhando-o gravemente. Era um pássaro escuro e feio, mas não como aquela outra escuridão. Esse só lhe cobiçava o corpo. O jantar ainda não está pronto, irmão pássaro, disse irritado. Você vai ter de esperar. Não haveria mais muitos jantares, notou o abade, antes que o próprio pássaro se tornasse jantar para outro, pois tinha as penas chamuscadas pelo clarão e um dos olhos, fechado. Estava encharcado com a chuva e Zerti imaginava que esta trouxesse consigo a morte. Lá, espere até que passe lá. A voz, outra vez. Temia que fosse uma alucinação. Mas o pássaro também ouvira e estava olhando para alguma coisa fora do seu campo visual. Afinal piou, roufenho, e voou. Socorro! Gritou quase sem voz. Socorro imitou a voz estranha. E a mulher com 2 cabeças apareceu de trás de um monte de pedras. Parou e olhou para o abade. Graças a Deus, Senhora Gralis. Veja se pode encontrar o padre Lei. Enxugou outra vez o sangue dos olhos e estudou-a de perto. Raquel disse em voz baixa. Raquel, respondeu a criatura. Ajoelhou-se em frente a ele e sentou-se sobre os calcanhares, observou-o com os olhos verdes cheios de frescura, e sorriu inocentemente. Os olhos demonstravam admiração, curiosidade e talvez alguma coisa mais, mas não pareciam ver que ele sofria. Havia algo neles que fez com que nada mais visse por vários segundos. Então, notou que a cabeça da senhora Gralis dormia profundamente no outro ombro. Enquanto Raquel sorria. Era um sorriso jovem e tímido que parecia esperar a amizade dos outros. Tentou outra vez. Ouça, há mais alguém vivo? Vá. Veio a resposta, melodiosa e solene, ouça, há mais alguém vivo. Ela saboreava as palavras. Enunciava-as nitidamente. Sorria ao pronunciá-las. Seus lábios tornavam a formá-las quando a voz terminara de dizê-las. Era mais do que uma imitação reflexa, pensou ele. Procurava comunicar algo.
pela repetição, tentava dizer: sou de algum modo como você. Mas apenas acabara de nascer. E você, de algum modo, também é diferente, notou Zerchi com um certo temor. Lembrava-se de que a senhora Gralis sofria de artrite nos 2 joelhos, mas o corpo que lhe pertencerá ali estava ajoelhado apoiando-se nos calcanhares, numa atitude da juventude. Ainda mais a pele enrugada da anciã parecia mais lisa do que antes e brilhava um pouco, como se os tecidos ressequidos estivessem revivescendo. De repente, reparou no seu braço. Você está ferida. Você está ferida. Zerchi apontou para o braço dela. Em lugar de olhar para onde ele indicava, ela imitou-lhe o gesto, olhando para o dedo dele e estendendo o seu para tocá-lo. Movendo o braço ferido. Havia um pouco de sangue e, pelo menos, uma dúzia de cortes, sendo um deles profundo. Puxou-a pelo dedo para que o braço ficasse mais próximo. Retirou 5 estilhaços de vidro quebrado. Ela, ou enfiara o braço numa janela, ou então, mais provavelmente, fora atingida por uma vidraça no momento da rajada. Só uma vez apareceu sangue, quando retirou um pedaço maior. Os demais, quando saíam, deixavam pequeninas marcas azuis, e nenhum sangue. Lembrou-se de uma demonstração de hipnose a que assistira uma vez, e que tinha considerado um embuste. Quando olhou outra vez para ela, o seu temor cresceu. Pois continuava a sorrir como se nada tivesse sentido. Olhou outra vez para a face da senhora Gralis. Estava acinzentada, com a máscara impessoal do coma. Os lábios pareciam sem sangue. Tinha certeza de que ela estava morrendo. Podia imaginá-la murchando e eventualmente caindo como a casca de uma ferida, ou um cordão umbilical. Quem, então, era Raquel? E o que? Ainda havia um pouco de umidade nas pedras batidas pela chuva. Umedeceu a ponta de um dedo e chamou-a para que se inclinasse mais para perto de si. Fosse ela quem fosse, provavelmente recebera radiação demais para sobreviver por muito tempo. Começou a traçar uma cruz na sua testa com a ponta úmida do dedo. Nisi baptizata fueris e nisi baptizarinequias, te baptizo. Não foi mais adiante. Ela endireitou-se rapidamente. Seu sorriso gelou e desapareceu. Não? Parecia gritar a sua fisionomia. Afastou-se dele e enxugou o que ficara de umidade na testa e deixou cair as mãos, abandonadas, no colo. Uma expressão de completa passividade apareceu na sua face. Com a cabeça ligeiramente inclinada, toda a sua atitude sugeria oração. Gradualmente o sorriso renasceu da passividade. Cresceu. Quando abriu os olhos e olhou outra vez para ele, foi com o mesmo calor e a mesma franqueza de antes. Depois, pareceu procurar alguma coisa em volta, com o olhar. Viu o cibório. Apanhou-o antes que ele a pudesse impedir. Não? Gritou o monge com a voz estrangulada e tentou segurá-lo. Mas ela tinha sido mais rápida e o esforço custou-lhe nova escuridão. Quando voltou a si e levantou a cabeça, viu tudo como numa névoa.
Ela ainda estava de joelhos diante dele. Afinal percebeu que segurava o cálice de ouro na mão esquerda e na direita, delicadamente entre o polegar e o indicador, tinha uma única hóstia. Estaria ela lhe oferecendo a hóstia? Ou seria imaginação sua, como ainda agora a fala com o irmão Pet? Esperou que a névoa se dissipasse. Desta vez, porém, ela não se dissiparia completamente. Domine, non sum dignus, murmurou sed tantum disse verbo. Recebeu o pão sagrado das suas mãos. Ela repôs a tampa do cibório e colocou-o num lugar mais protegido, debaixo de uma pedra saliente. Não fazia gestos convencionais, mas a reverência com que o segurava convenceu-o de uma coisa: ela sentia a presença sob os véus. Aquela que não podia dizer ou entender palavras. Agira como por instrução direta, em resposta à sua tentativa de batismo condicional. Procurou focalizar outra vez a face desse ser que, unicamente por gestos, dissera: não preciso do seu primeiro sacramento, homem, mas sou digna de levar a você este sacramento da vida. Agora sabia o que era ela, e chorou debilmente. Quando percebeu que não mais se podia forçar a ver aqueles olhos cheios de frescura, verdes e serenos de quem nasceu livre. Magnificat anima mea dominum murmurou. Minha alma magnifica o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva, desejava que o seu último ato fosse o de ensinar-lhe essas palavras, pois estava certo de que ela compartilhava algo com a Virgem que primeiro as proferira. Magnificat anima mea dominum e exultavit spiritas meus in Deo, salutari. Meu, que a respecito militatem. Perdeu o fôlego antes de acabar. A sua visão foi se apagando, não podia ver-lhe a forma. Mas sentiu que lhe tocavam a fronte com a ponta de dedos frios e ouviu-a dizer uma palavra: vida. Depois desapareceu. A sua voz ainda lhe chegava aos ouvidos, afastando-se no meio das novas ruínas, lalala, lalala. A imagem daqueles olhos verdes e cheios de frescura ficou com ele até o fim. Não indagou por que Deus quisera fazer surgir uma criatura com a inocência primitiva do ombro da Senhora Gralis, ou porque lhe dera os danos preternaturais do paraíso, aqueles mesmos danos que o homem tentará arrancar do céu à viva força. Desde que os perdera, vira a inocência primitiva naqueles olhos e uma promessa de ressurreição. Um só vislumbre tinha sido uma magnanimidade e ele chorou de gratidão. Depois encostou a face na lama e esperou. Nada mais veio, nada que ele pudesse ver, sentir ou ouvir. Andavam enquanto levavam as crianças para bordo da nave. Cantavam velhas canções do espaço e ajudavam as crianças a subir a escada uma a uma, para os braços das irmãs. Cantavam animadamente para afugentar o medo dos pequeninos. Quando o horizonte incendiou-se, cessaram de cantar. Passaram a última criança para dentro da nave. O horizonte iluminou-se num clarão enquanto os monjas subiam. Os horizontes tornarão-se um resplendor vermelho. Apareceu uma distante nuvem tempestuosa onde antes não houvera nuvens. Os monjas, na escada, desviaram os olhos do clarão.
Quando este diminuiu, olharam outra vez. Viram a face de Lúcifer qual um horrível cogumelo sobre a nuvem tempestuosa. Subindo vagarosamente, como um titã erguendo-se depois de séculos de aprisionamento na terra. Alguém gritou uma ordem. Os monjas recomeçaram a subir. Breve estavam todos dentro da nave. O último, ao entrar, parou perto da porta e tirou as sandálias. Sic transit. Mundus disse, olhando para a nuvem. Bateu as solas de suas sandálias uma contra a outra, sacudindo-lhes a poeira. A claridade já engolfava um terço dos céus. Esfregou a barba e olhou o oceano pela última vez. Depois entrou e fechou a porta. Veio uma fumaça, uma luz, um silvo agudo e sibilante e a nave estelar projetou-se em direção aos céus. As ondas quebravam monotonamente nas praias, trazendo pedaços de madeira. Um hidroavião abandonado flutuava por perto. Depois de algum tempo, as ondas envolveram e o atiraram à praia com a madeira. Estava inclinado nas ondas e tinha uma asa quebrada. Havia camarões que brincavam nas ondas e peixes que comiam. Os camarões e tubarões que comiam os peixes e os achavam admiráveis, na brutalidade esportiva do mar. Um vento atravessou o oceano, arrastando consigo um manto de fina cinza branca. A cinza caiu no mar e nas ondas. As ondas trouxeram os camarões mortos para a praia com a madeira. Depois trouxeram os peixes. Os tubarões nadaram para as grandes profundidades e permaneceram nas correntezas frias e puras. Tiveram muita fome naquela estação.